Fala, meus queridos alunos e alunas, muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós vamos falar nesse bloco especialmente sobre função polinomial do primeiro grau, também conhecida como função afim, né? Nós temos aí a nossa querida função polinomial do primeiro grau, ou função afim. Você sabe que ela tem aquela característica, a gente já tratou disso, né, em outros blocos, principalmente quando a gente falou de função de equação do primeiro grau, né? Nós temos aqui, ó, y é igual a x mais b. Professor Fagner, e se na função vir escrito, né, f de x? É a mesma coisa, tá? Ax mais b. Nós temos aí a querida função polinomial do primeiro grau, também conhecida como função afim. A função do primeiro grau ela representa diversas situações do nosso dia a dia. Eu vou mostrar para vocês algumas situações em que a gente pode utilizar a função do primeiro grau já eu quero mostrar isso para você. Mas é importante na função do primeiro grau a gente identificar, pessoal, logo os nossos coeficientes, tá? Você tem o coeficiente A, também conhecido como coeficiente angular, e você tem o coeficiente B, também conhecido como coeficiente linear. Então, todas as vezes que eu escrevo y ou f de x, mesma coisa, tá? É igual a 2x mais 1, eu posso classificar dessa forma que o A, o coeficiente angular é 2, o B, o coeficiente linear é 1. Então, durante as questões, às vezes, né, na maioria das vezes, ele vem só perguntando dos coeficientes mesmo. Mas, hora ou outra, ele até pega emprestado lá da geometria analítica, você viu lá no terceiro ano do segundo grau, os termos coeficiente angular, coeficiente linear. E é comum, né, durante a aula também o professor mencionar, ó, o coeficiente angular aqui é tanto, o coeficiente linear aqui é tanto, né? Uma aplicação básica no dia a dia você poderia ter assim, né? Se você tem lá um salário qualquer de uma pessoa que trabalha no comércio, por exemplo, como vendas, geralmente o salário dele é composto por parte fixa, valor fixo, mais a comissão. O fixo, para nós, se assemelha a quem, gente? Ao coeficiente linear. Está invertido aqui, mas não tem problema. A comissão aqui, neste caso, vai estar atrelada a quem? Ao coeficiente angular, tá? Imagina que S de salário, o salário dele seja, por exemplo, de R$ 1.300, mais a comissão. Que comissão? Ah, depende do que foi combinado. 2% em cima das vendas. Então, eu sei que o meu valor, né, A é 2%, você até pode representar em 2% em decimal, você sabe que porcentagem você divide por 100, vai dar 0,02. Então, o meu coeficiente angular é 0,02 e o meu coeficiente linear é 1.300. Pronto, já até mostrei uma situação prática da função polinomial ou função afim, tá? No nosso dia a dia. Então, voltando aqui, chama-se uma função polinomial do primeiro grau ou uma função afim qualquer função do tipo, né? Esse R é o reais, reais em reais, dado por uma lei de formação. Essa lei de formação, y é igual a x mais b, onde a e b são os números reais, dado que neste caso, eu nunca poderei ter um a, o coeficiente angular, igual a zero. Ele sempre será diferente de zero. É uma condição de existência para que o meu coeficiente angular seja sempre diferente de zero. Fica ligado aí, tá? Então, se eu dou lá agora, vou te dar outro exemplo, né? Ó, imagina que a gente dê uma função assim, y 3x mais 4. Aí, neste momento, você fala, professor, o coeficiente angular é 3, o coeficiente linear é 4. Uma característica do coeficiente linear, o b no caso, né, gente? Deixa eu só pegar uma marca-textozinho aqui. Característica dele é que ele sempre será um termo independente, tá? No caso do salário, 1.300, o termo independente. Não importa o que ele vender no mês, ele tem 1.300 fixo,
tá? Você vai para a entrevista de emprego e pergunta assim, né? Qual é o salário fixo aqui? É o coeficiente linear, tá bom? Essa empresa paga comissão? Paga, é o coeficiente angular. Claro que vão te mandar embora logo de prima, né? Mas você fala, né? Qual é o coeficiente angular da empresa? É a taxa de variação. A gente vai tratar disso melhor. Teremos um quadro específico aqui, inclusive, né, da função do primeiro grau no plano cartesiano, no gráfico. Já já eu quero mostrar uma parte bem especial aí para você, tá bom? Então, deixa eu apagar aqui. Você já deve ter anotado aí, né? Uma aplicação imediata da função do primeiro grau. Daqui a pouco eu te dou mais. Fica tranquilo, tá? Então, nós temos aqui também, né, uma definição. O que a gente viu até agora? Que a função polinomial do primeiro grau ela é composta por uma lei de formação. Y, quando eu escrevo y, f de x é a mesma coisa, tá? Então, f de x é igual a x mais b. Essa é a forma, é a cara que ela veio ao mundo, tá bom? Agora, a gente denominou que os coeficientes, eles podem ser, né, denominados coeficiente angular, o coeficiente A, coeficiente linear, o coeficiente B. É aquela característica que você não pode esquecer. O B é a parte fixa. Vai que na prova ele dê assim, ó, tá? Vou escrever f de x para a gente variar. Ó, 5 mais 10x. Aí talvez você já pensou assim, professor, o meu coeficiente angular é 5. Não, gente. Lembrando que o 5 aqui é o independente, ele é o B, ele é o coeficiente linear. O A é o que está multiplicando o x. Claro que não importa, gente, a letra, né? Não importa. Vai que na sua prova esteja assim, né? Ó, y é igual a 2t mais 5. Não tem problema, né? É o que está sempre multiplicando, tá vendo? Ó, lá na minha implicação foi o salário, esse crescimento linear. É sempre a representação da função polinomial do primeiro grau, também conhecida como função afim, tá bom? Então, esse crescimento linear, sempre trataremos da função polinomial do primeiro grau. Aqui o A é 2 e o B é 5, tá? Então, nós temos aqui a função polinomial do primeiro grau. Classificação da função, a gente nem está falando do gráfico ainda, né? Mas eu já quero falar da classificação. Função do primeiro grau, ou ela será uma função crescente ou ela é função decrescente. A representação gráfica, já te adiantando, mas daqui a pouco a gente vai falar bastante sobre isso, a representação gráfica da função do primeiro grau é sempre uma reta. É sempre uma reta. Falei de função do primeiro grau, escreva aí, sempre a representação gráfica é uma reta. Lá em física, por exemplo, a gente tinha uma classificação, movimento uniforme, ele pode ser progressivo, lembra lá, né? Ou retrógrado. E a gente classificava de acordo com o sinal da velocidade. Lá a gente apresentava assim, essa é igual, a forma do sorvete não deixa de ser uma função do primeiro grau. Vê se ela não tem a cara da lei de formação do primeiro grau que a gente acabou de ver. Ah, professor, espaço inicial é o B, é o coeficiente linear. O V aqui, velocidade, é o coeficiente angular. Exatamente, tá? Então você vê que a gente utiliza isso independentemente do conteúdo que nós estamos estudando. Tá? Lá é uma função do primeiro grau, representação gráfica é sempre uma reta. Falou em função do primeiro grau, eu sempre vou tratar da representação gráfica como uma reta. Você sabe que o segundo grau é uma parábola, o primeiro grau é uma reta, tá? Primeiro grau sempre reta. Vou escrever aqui de novo para vocês, ó. Uma reta, beleza? Agora, pode ser que essa função ela seja crescente se o meu A for positivo, o coeficiente angular. Se o coeficiente linear for negativo, então ela é o quê? Decrescente. Professor, você me dá um exemplo? Agora, tá? Então você tem aqui, ó, y é igual, vou colocar aqui, ó, menos 3x mais 8. Quem é o coeficiente angular? Menos 3. Se o meu coeficiente angular é menos 3, a minha função ela é decrescente. Por que ela é decrescente? Porque o A é negativo. O A negativo, sempre função decrescente. Professor, você me dá outro exemplo? Claro, vamos lá. Y é igual a 4x menos 1. Quem é o coeficiente angular? 4. Se eu tenho um coeficiente angular, já é suficiente para dizer se a função é crescente ou decrescente.
Porque quem define se é crescente ou decrescente não tem nada a ver com o B. Quem define se é crescente ou decrescente é o coeficiente angular. Nesse caso é menos 3, por isso que a gente definiu que é decrescente. Aqui é 4. Então, você já sabe, função crescente. Bem fácil, né? Função crescente. Então, função crescente porque o meu coeficiente angular é sempre positivo, tá? Então, eu te dei as duas classificações que podem ocorrer. Já vem a primeira questão, bem tranquila, é exatamente em cima dos exemplos que o professor trabalhou, né? Vamos lá. Identificar os coeficientes e classificar a função, né? Como sendo, né? Como crescente ou decrescente. Será que essa função é crescente ou decrescente? Na letra A, eu tenho o A é 2. Professor, o B é 1, né? B é 1, mas eu não preciso do B para definir se é crescente ou decrescente. Vou colocar aqui o B também, né? O B, o coeficiente linear. Se o A é positivo, então você já sabe que a nossa função ela é crescente. Na letra B, professor, não tem o valor do A. Tem, o A é menos 1. E o B? O B é 3. Mas se o A é negativo, então minha função ela é uma função decrescente. Função decrescente. Então é simples, gente. A primeira questãozinha aí foi só para a gente lembrar, né, que a função do coeficiente A é dizer se a função é crescente ou decrescente. Se o A é positivo, função crescente. O A é negativo, função decrescente. Como eu disse para os senhores e para as senhoras, senhoritas, quem quer que seja, né? Que a função do primeiro grau ela tem uma representação gráfica como sendo uma reta. Quando eu falo representação gráfica, eu estou tratando do plano cartesiano, o eixo x e o eixo y. Tá aqui, tá? Então, todas as vezes que eu faço isso aqui, ó, eu estou tratando, deixa eu pegar um verde aqui para a gente manter o padrãozinho, né? Ó, eu estou tratando de uma função crescente. Lembra que a nossa leitura, ela é uma leitura da esquerda para a direita. Se você olhar para a tela, o gráfico aqui está crescendo da esquerda para a direita, ele está crescendo. Se ele cresce, o A é positivo, né? Já no segundo exemplo que eu tenho aqui, né, pessoal, o eixo X é o eixo da abscissa e o eixo Y é o eixo da ordenada. E aí nós temos aqui uma função decrescente. Por que que é uma função decrescente? Se você olhar na leitura, né, gente, ó, da direita para a esquerda, o seu gráfico está caindo. Ele é linear, mas na verdade ele está decrescendo, né? Se ele decresce, sempre com o A negativo. Então, função crescente, função decrescente. Tá bom? Ficam os dois belos exemplos aí em relação ao gráfico. Eu vou expandir mais o nosso conhecimento em relação ao gráfico, mas pode ficar tranquilo, tá bom? Maravilha, maravilha. Bom, só a gente recapitulando, fazendo um favor, joga aqui na câmera 2. Então, se a minha função for crescente, A positivo. Se a função for decrescente, A negativo. Exatamente isso aí, não pode esquecer. A positivo, função crescente. A negativo, função decrescente. E ponto. Final. Joga para a câmera 1, produção, fazendo um favor. Então, nós temos aí já nosso, né, querido coeficiente linear, tá? O coeficiente linear. Você sabe que o B é sempre o coeficiente linear. Qual é a função? Qual é a atribuição dele no gráfico? Você sabe que a função do primeiro grau é sempre uma reta. Mas para que serve esse B? O coeficiente B, ele define onde a reta toca o eixo Y. Quando eu falo de plano cartesiano, eu estou tratando sempre do eixo X e do eixo Y. Se eu falo assim, ó, essa função ela é crescente, só que em algum momento a sua reta vai tocar o eixo Y. Quem toca o eixo Y? O B. É o coeficiente linear. Câmera 2, quem toca o eixo Y é sempre o coeficiente linear. Me deu o coeficiente linear, me deu o B, que eu te digo onde a reta toca o eixo Y. É o eixo Y, tá? Vai tocar o eixo Y sempre no coeficiente linear,
tá? Se você observar, dá uma olhadinha, ó, vou fazer outro gráficozinho aqui, ó. Outro gráfico, ó. Eu sempre faço, né? Ó, na ordem x, y. Qualquer ponto no gráfico, ele é x, y. X, y. Se eu desenho assim, por exemplo, ó, né? Ó, ó. Ah, professor, essa função é decrescente. Função é decrescente. Só que lembrando que quem define onde toca o y é sempre o b. É o b que define onde toca o y. Você vê que eu tenho dois exemplos aí, né, novos que eu coloquei. Eu coloquei uma função crescente com b positivo. Eu coloquei uma função decrescente e o meu b continuou positivo também. Então, observe que o meu B ele não está atrelado ao A. O B está atrelado onde a reta toca o eixo Y. E eu disse certo, onde a reta, porque nós estamos tratando especificamente da função polinomial do primeiro grau ou função afim. Então, falei da função do primeiro grau, eu estou dizendo onde a reta toca o eixo Y. Tocou o eixo Y, é sempre o coeficiente B, a parte fixa, é a parte independente. Maravilha. Deixa eu apagar aqui, que eu já tenho dois exemplos que eu quero mencionar aqui, né? Olha que gostoso, hein? Aqui, ó, eu tenho um B positivo. Por que que o B é positivo? Ah, aqui, ó. Professor Fagner, eu estou bem naquela parte inicial, não tem problema. Então, só relembrar aqui, aqui é o eixo X. Você sabe que a seta está apontando para o lado direito da sua tela, porque ela é crescente para o lado direito. Eu já expliquei isso. E aqui eu tenho o eixo Y. A seta aponta para cima do eixo Y, porque ele cresce para cima, né? Como é que eu defino? Ó, o eixo X. A direita é mais, vai dando os mesmos espaçamentos, ó. Ó. A esquerda é menos. Lembrando que ele cresce para a direita. Em relação ao eixo Y, para cima é mais. Para cima é mais. E para baixo é menos. Olha aí. Você lembra disso? Senão só vai falando, ah, tá tocando o eixo Y. Então, se a minha reta faz isso, ó, olha só, gente. Olha, vou pegar outra cor aqui, né, pra gente dar destaque e dar ênfase. Se a minha reta faz isso, ó, tá tocando o eixo Y na parte positiva. Então, aqui parece que o B é 3, né? Mais ou menos 3 aí, ó. O B é 3. Tá tocando o eixo Y na parte positiva. Se tá tocando o eixo Y na parte positiva, então significa que o meu B é positivo. Mesma forma, deixa eu fazer um gráficozinho pequenininho aqui, ó. Ó. Aqui é sempre, o horizontal é sempre o eixo Y. O horizontal é o eixo X e o vertical é o eixo Y. Então, nós temos aqui, ó. Olha que bacana, gente. Tá tocando o eixo Y na parte negativa. Então, o B é menos. O B é negativo. Então, a minha função do B, tá tudo escrito aí para que você possa estar lendo, tá, gente? A função do B é definir onde a reta toca o eixo Y. Não se esqueça desse trem. Questão número 2. Identificar os coeficientes, classificar a função e representar no gráfico onde a reta toca o eixo Y. Tá bom? Onde a reta toca... Assim, eu nem estou entrando no mérito onde toca o X. A gente vai falar isso já já. Eu quero saber onde a reta toca o eixo Y. Então, na letra A, eu tenho o coeficiente angular é menos 2 e o coeficiente linear é 4. Ok? É 4. Aí, o que a gente aprendeu? Que se o coeficiente angular é negativo, e é negativo porque o 2 é negativo, então minha função ela é decrescente. Onde a minha reta toca o eixo Y? Vai tocar o eixo Y no B. O B igual a 4. Toca o eixo Y. Então, B valendo 4, toca o eixo Y. Beleza? Lembrando que a minha reta ela é decrescente. A minha função ela é decrescente. Se vai tocar no menos 4, aliás, se vai tocar no 4, onde está o 4? O 4 está aqui. Um exemplo, tá, gente? Ó. Então, ela é decrescente, essa reta sua deve estar mais ou menos assim, ó. Opa! Horroroso aqui, né? Ó. Mais ou menos assim, ó. Decrescente. Essa função ela é decrescente, tá?
Maravilha. Na letra B, olha a letra B, hein? Ó, a letra B. Aqui poderia estar mais inclinadinho, eu não estou seguindo porque eu não estou calculando ainda o x. Já já a gente vai calcular o x também. Onde a reta toca o eixo x? Já já eu falo, tá bom? Na letra B, tá assim, y é igual a 5x menos 3. Quem é o A? O A é 5. Quem é o B? O B é menos 3. Então, eu sei que o A positivo, a minha função é crescente. Gente, o A positivo, a função é crescente. Ah, professor, então e o B? O B define onde a reta toca o eixo Y. Nesse caso, vai tocar o Y no menos 3. Toca o Y, o eixo Y no menos 3. Meu gráfico ficaria mais ou menos essa ideia aqui, ó, de grosso modo falando, tá? De grosso modo falando. Ele nem pediu para fazer necessariamente o gráfico, mas a gente só tá, entendeu? Fazendo a ilustração. Gente, vai tocar no menos 3. Eu não estou obedecendo a escala, não. Menos 3 está aqui. Lembrando que o B sempre define onde toca o eixo Y. O eixo Y é na vertical. Negativo é embaixo, né? Como ele é crescente, então esse gráfico está mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim. Então você tem função crescente, A positivo, função decrescente, A negativo. Professor, e o B? O B define onde a reta toca o eixo Y. B positivo vai tocar o Y na parte de cima e o B negativo vai tocar o Y na parte de baixo. Raiz da função. Raiz da função. Para que serve raiz? Eu já tratei de raiz na aula de equação do primeiro grau. Toda vez que eu igualo a minha função a zero, eu estou encontrando a raiz da função. Eu tenho uma outra forma de encontrar a raiz, assim, a mesma fórmula, só que já direta é menos b sobre a. Mas quando eu igualo a zero, quando eu pego y igual a x mais b igual a zero, eu já estou encontrando a minha raiz da função. Para que eu quero encontrar a raiz ou zero da função? Lembre-se que primeiro grau só tem uma raiz, segundo grau tem duas raízes. Repetindo, primeiro grau tem uma raiz, segundo grau tem duas raízes. Então, no primeiro grau, você terá apenas uma raiz. E a função da raiz, para que eu igualo a zero? Raiz ou zero da minha função. O que é raiz? Igualar a função a zero. Então, a minha função da minha raiz é descobrir onde a reta toca o eixo X. Cuidado que a maioria das pessoas tende a pensar que quem toca o X é o A. E não é, tá errado. Quem toca o X é a raiz. Para saber onde toca o X, eu tenho que igualar a zero. Então, sempre que eu perguntar para você, onde a reta toca o Y? Você fala no B. Onde a reta toca o X? Na raiz. Professor, mas e o A? O A define se é crescente ou decrescente. A positivo, função crescente. A negativo, função decrescente. Vem pra cá, câmera 2. Se o A é positivo, função crescente. Se o A é negativo, função decrescente. Professor, e o B? O B define onde a reta toca o Y. Tá tocando na parte de cima do Y, o B é positivo. Tá tocando na parte de baixo do Y, é o B negativo. Ah, professor, mas e onde toca o X? Essa é a pergunta dos caras. Onde toca o X? Porque a tendência do candidato é pensar que toca o X no A, e não é verdade. Vai tocar o eixo X na raiz da minha função. É simples, meu amigo. Ouça isso, se puder, volte à aula quantas vezes você precisar. Vai ter exercício para isso. Então a reta sempre toca o eixo X na raiz da minha função. Eu não posso dar bobeira. Não vai dar bobeira aí, meu jovem. Tá? Vai lá, joga para a câmera 1. Tá? Gente, aqui o professor Fagner colocou a representação. Deu uma circulada no B para saber. O B é onde toca o eixo Y. Só pelo que eu estou percebendo, você fica, né, como referência aos dois eixos. Sim, ele é um gráfico bidimensional. Duas dimensões. Então, eu estou tratando do eixo X e o eixo Y. Não vou tratar do eixo Z, por exemplo. Não estou interessado. Não quero saber. Aqui minha função é quem é o eixo X? Quem é o eixo Y? Já já vai vir exemplos. Ó, questão 3.
identificar os coeficientes, classificar a função e representar no gráfico onde a reta toca o eixo x e y. Então, na letra A, professor, eu vou pausar minha tela e vou fazer sozinho. Sozinho, tá? Depois você vem e assista. Quem é que toca... Aliás, quem é o meu coeficiente A? 2, é o angular. Quem é o meu coeficiente linear? O B é o linear. Mas você aprendeu agora que a minha função ela é crescente se o A é positivo. Então vamos classificar, já que ele pediu para classificar também. Função crescente, né? É a função, opa, deixa eu apagar aqui, né? Crescente. Função crescente. Ah, professor, isso já está sacramentado. A função ela é crescente através do A. O A define se a função é crescente. O A define se a função é decrescente. É o A, tá? Professor, mas o B vale 1. Não, mas o B define onde a reta toca o eixo Y. Aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y. Cadê o eixo Y? O eixo Y vale 1. Vamos dizer que aqui seja 1, aqui seja 2. Então, vai tocar aqui, ó, no B positivo. Tá? No B positivo. É aqui que tá tocando, ó. Aqui é o B, ó. Ó, aqui é o B. O B. O B é 1. Professor, mas onde a reta toca o eixo Y? Aliás, professor Fagner, onde a reta toca o eixo X? A tendência dos candidatos é achar que a reta vai tocar o eixo X no 2, sabe? Ó, a banca vem aqui e faz assim, ó, 2. E aí provavelmente ele faz esse gráfico aqui, ó, passando pelo 2 aqui, ó, ficou mais ou menos aqui, ó. O aluno fala, ah, professor, passou pelo 1, passou pelo 2, tá certinho? Não, tá muito errado. Tá muito errado. Por que que tá errado, gente? Não pode passar pelo 2. Não pode. Pessoal, mas o 2 não é o angular? Mas lembra que quem define se é crescente ou decrescente não é o angular? Mas e para saber onde toca o eixo X? Basta pegar sua função e igualar a 0. Basta pegar minha função e igualar a 0. Tudo que não for 1, x eu jogo para o segundo membro. Ó, menos 1, x igual a menos 1 dividido por 2. Gente, você sabe que menos 1 dividido por 2 dá menos 0,5. Menos 0,5. Concorda que aqui é menos 1, ó? E o menos 0,5 está aqui, ó. Menos 0,5. Você pode representar em decimal, você pode representar em fração. Então, quer dizer que o meu gráfico é crescente. O meu gráfico ele é crescente. E detalhe, vai tocar o eixo X na parte meio, vai tocar o eixo Y. Nossa, mais ou menos o meu gráfico aqui, né? Ó, isso aqui é minha função, ó. Y é igual a 2x mais 1. Lembra que y e f de x é a mesma coisa. Se eu escrevo assim, f de x é igual a 2x mais 1, tá tudo certo. É a mesma coisa. Essa função ela é crescente, o a é positivo. Essa função toca o eixo y no b, o b vale 1. Essa função toca o eixo x na raiz. A raiz, neste caso, da letra A é menos meio. É menos meio. Menos 1,5. Lembra que menos meio está entre 0 e menos 1. Metade. Então tá no menos meio. Tá aqui, gente, ó. Minha reta não ficou tão bonita não, né? Deixa eu só melhorar a minha reta, né? Então, ó. Mais ou menos, né? Entendeu? Então tá traçando menos meio. Esse é o gráfico que você tem que marcar na hora da prova. Esse é o gráfico, tá? Eu não tô obedecendo exatamente a mesma escala, mas na hora que você fazer o gráficozinho, vai fazer os pontinhos do X, tenta manter o mesmo espaçamento, ó. 1, 2. Tem gente que começa assim, ó. 1, aí eu dou um 2 é um espação, depois o 3 pequenininho. Não, tenta manter o mesmo espaço. E na prova não vai ter o papel milimetrado e quadriculado, né? Então você tenta manter o mesmo padrãozinho, caso você precise fazer um gráfico para chegar a determinada conclusão na hora de marcar ou assinalar a sua resposta correta. Na letra B, vamos para B. Olha a letra B. Y é igual a menos x menos 4. Professor, o A é menos 1.
Se o A é menos 1, e o B é menos 4, né? Deixa eu colocar aqui o B também. Se o A é menos 1, a minha função é decrescente. Decrescente. Tá bom? Então, se o A é menos 1, a minha função é decrescente. Professor, mas o B é menos 4. Sim, mas lembrar que o B define onde a reta toca o eixo Y. Então, na hora de montar o gráfico, vê se você montou certo. Ó. Aqui eu faço o eixo X, aqui eu faço o eixo Y. Então, na hora de montar o gráfico, ele vai passar... Olha o meu gráfico, gente. Olha o meu gráfico, presta atenção. Vai ser decrescente, o contrário. E o B é menos 4. Vou colocar aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Tá aqui o menos 4, ó. Lembrar que essa função ela é decrescente. Ah, professor, mas onde a reta toca o eixo X? Y. É só você igualar a minha função a 0. Toda vez que eu igualo a 0, eu estou encontrando a raiz. E a raiz define onde a reta toca o eixo X. Só estou deixando bem claro, bem aberto. Daqui a pouco a gente vai fazer várias questões. Menos 4 passa para lá, mais 4. Se você multiplicar por menos 1, porque incógnita está negativo, então x vira positivo, 4 vira negativo. Então, vai tocar o eixo x do menos 4. Aqui coincidiu, né? Aliás, aqui não coincidiu, que o a é menos 1, então vai tocar o x do menos 4. Ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Não importa a banca que você está fazendo, ó. Vai ter a função do primeiro grau? Ó, é assim que você vai fazer. Ah, deixa eu pegar outra cor aqui. Ó, ficou mais ou menos aí, né? Então, a função decrescente, e essa função é menos x menos 4. Pronto, gente. Uma função polinomial do primeiro grau decrescente. Decrescente. Professor, e o meu coeficiente A? E o coeficiente A? Você já sabe que o coeficiente A é o chamado coeficiente angular. E a principal característica dele é definir se a minha função é crescente ou função decrescente. Função crescente ou função decrescente. O A ele também é chamado de taxa de variação. Taxa de variação. O coeficiente A, também conhecido como coeficiente angular, também é conhecido como taxa de variação ou coeficiente angular. Já sei, professor. Ele é responsável pela declividade ou inclinação da reta. Como eu sei se a reta ela pode estar mais inclinada, como que eu sei que a minha reta pode estar mais em declínio? Ó, declínio mais inclinada. Quem é que define essa também, né? Essa função é o coeficiente angular. O coeficiente angular tem uma formulazinha, a gente vai usar ela nos exercícios. Você vai anotar, esse delta aqui não tem nada a ver, gente, com o delta do segundo grau. Esse delta aqui no primeiro grau significa variação. Lembra que lá na física você fazia assim, velocidade média é variação do espaço dividido pela variação do tempo. Esse delta é variação. Pessoal, dá um exemplo de variação. Uai, eu estou no 2, cheguei no 10. Quanto eu variei? Eu variei 8. Isso é variação. A temperatura estava em 20 graus. Aí, durante o dia, ela chegou ao pico máximo de 32 graus. Qual foi a variação? A variação foi de 12 graus. Isso é variação, tá? Então, o meu angular é a variação do y dividido pela variação do x. Tá vendo aqui, ó? Variação do y dividido pela variação do x. A gente vai fazer isso principalmente na hora que a gente for fazer questões, né, do problemas envolvendo situações do primeiro grau, função do primeiro grau. Então, o professor colocou aqui um resuminho, tá, para você. Você dá uma olhadinha nesse resuminho. Primeira coisa, a função do primeiro grau ela é sempre uma reta, tá? Ela é crescente ou decrescente, vai depender se o A é positivo ou o A é negativo. A positivo, função crescente, A negativo, função decrescente. O coeficiente B define onde a reta toca o eixo Y, sempre. A raiz da equação define onde a reta toca o eixo X. Tá bom? Esse resuminho é tudo o que eu falei até agora nesse primeiro bloco. E agora nós vamos para algumas questões
questões que caírem aí em concurso público, mas eu vou encerrar o primeiro bloco. Esse bloco ficou curto, né? Mas o bloco, gente, que vai te orientar, vai te ajudar para o segundo bloco. O segundo bloco vai ser resolução de questões. Um abraço, vamos tomar um cafezinho. Eu sou o professor Fagner e aí até daqui a pouco, se Deus quiser. Tchau!